Bom dia, João. Bom dia Torres Vedras, bom dia Mundo, bom dia ONU FM. Então, o que é que nos traz aqui hoje? Bom, hoje vamos falar de dois assuntos e tentar relacioná-los um com o outro, que é a importância do trabalho em rede, do trabalho uns com os outros, e a importância, no fundo, deste trabalho em rede para desenvolver aquilo que eu considero que é importante, que é um turismo cultural. Esta ideia de nós apreciarmos aquilo que existe à nossa volta, que existe na nossa terra, não é? Sim, Aqui em sim. Torres Vedras, gostaria de contar uma história, visto que estamos nesta rubrica das histórias de que somos feitos, que uma vez, há uns anos, eu fui visitar o Castro do Zambujal. Eu já tinha lá ido, mas tinha apreciado, era um sítio que, na verdade, me atrai, esta ideia das ruínas, dos sítios arqueológicos, dos espaços históricos, no fundo, atrai-me pela sua magia, pela sua energia, pela sua história, mas fui numa visita com o Michael Kunz, que era o arqueólogo que, no fundo, houve um alemão que esteve aqui em Torres Vedras durante muitos anos, financiado por um instituto, por uma universidade alemã, a fazer o estudo daquela zona de El Castro de Zambujal, que é um sítio muito importante, porque no fundo são os tem um nossos passado antepassados. histórico bastante rico. Sim, bastante rico, na verdade tem cerca de 5.000 anos, é quase do tempo em que começaram a ser feitas as pirâmides no Egito. E quando estive com o Michael, ele de alguma maneira, por ter vivido ali, por ter trabalhado ali, por ter desenvolvido durante uma série de anos um estudo muito aturado, um estudo científico, mas muito aturado de todo aquele espaço, naquele momento ele tornou-se uma espécie de guia, quase que um ator a contar-nos uma poesia que era feita sobre aquelas pedras, sobre aquele espaço todo. Então ele dizia que, ele explicou-nos que uma das coisas características daquele espaço é ele não ter propriamente uma entrada fechada, uma entrada barrada, uma forma de barrar a invasão de estrangeiros ou de estranhos, ou de invasores, ou de animais, ou o que fosse, não é? Era tudo um espaço muito aberto. E isso Claro. era uma coisa que ele notava e dizia que havia um sítio ou outro, havia 2 ou 3 entradas que eram naturais e que tinham sido desenvolvidas por aquela população que tinha ali vivido durante cerca de 1000 anos, que ele até sentia, no fundo, as brisas do ar com 5.000 anos de existência, quando atravessava aqueles corredores e aquelas portas de entrada, e sentia-se quase como se tivesse sido transportado de uma máquina do tempo para outra dimensão. Depois, mais já à frente, ele acabou por nos explicar o fundo, a estrutura arquitetónica, porque é que ela não tinha portas, como é que ela funcionava, como é que os homens e as mulheres, no fundo, e as crianças daquela altura subiam e se acolhiam dentro do espaço, que é um espaço fechado, é uma espécie de cilindro fechado, e explicou-nos também mais uma série de coisas, entre elas um aspecto que me ficou sempre, que era os arqueólogos e os estudiosos desta fase conseguem perceber neste nosso tempo como é que aqueles senhores e aquelas pessoas, aquela população toda se alimentava há 5.000 anos atrás, ou seja, eles faziam uma argamassa que no fundo segurava as pedras que foram construindo umas atrás das outras, e essa argamassa contém pelos, cabelos, restos de comida, enfim, obviamente terra, barro aqui da nossa região, daquela região, e no fundo a análise dessa argamassa que segura as pedras mostra-nos que a dieta deles era feita de marisco, de barbigão, de amêijoas, de peixe, de carne e de muitas coisas que ali passavam. Uma das coisas também que acontece neste local, que nós não conseguimos perceber, é que não existe um necrotério, não existe um cemitério, basicamente, onde eles tenham enterrado os mortos, o que é estranho, porque há um conjunto de corpos que estão fragmentados, que aparecem as ossadas, digamos, espalhadas pelo território, mas nós não conseguimos perceber exatamente aonde é que eles guardavam. Ainda há uma teoria que deve haver um sítio escondido onde, de alguma maneira, eles guardassem Enterravam os mortos. corpos, pois. E isso é muito importante para nós, porque, na verdade, criou ali uma relação
com a revelação daquilo que é o próprio espaço e o interesse daquele espaço, que não é só um amontoado de pedras, ou seja, chegar ali, se calhar quem olha para aquilo vê só as pedras, mas esta ideia de trabalhar em rede com alguém que trabalhou, que conhece, que vê e que nos ajuda a revelar as coisas é muito importante. Da mesma maneira, depois acabei por visitar até o Museu Leonel Trindade, voltando a esta questão do turismo cultural, onde existe um outro senhor, um outro arqueólogo, que faz uma performance, um vídeo, a tentar explicar como é que aqueles senhores dali, desta época, porque existem uns artefactos, são uma espécie de pulseiras que eles colocavam nos braços com setas, como é que eles conseguiam disparar um conjunto de setas muito grandes em poucos segundos para a caça e para se defender. Ou seja, há um conjunto de espaços no nosso território que são espaços característicos da nossa cultura, de Torres Vedras, daquilo que é a nossa importância, o castelo, os cucos, o Castro de Sambojal, o Museu Leonel Trindade, as igrejas, enfim, a Serra da Archeira, as linhas de Torres Vedras, se nós não formos ajudados por outras pessoas a perceber como é que elas funcionam, por exemplo, a questão das linhas de Torres Vedras é muito importante porque, na verdade, foi um esforço conjunto da nossa população, que vivia aqui nesta altura, que se uniu para construir um sistema de defesa para um invasor que era, no fundo, os exércitos napoleónicos. Por isso, esta ideia de trabalharmos uns com os outros, para nos ajudarmos a perceber e a descodificar aquilo que é a nossa cultura, o nosso espaço, a nossa história, é muito importante porque nós já não temos capacidade de ler tudo o que está à nossa volta. E, neste sentido, Torres Vedras tem um conjunto muito grande de espaços culturais, como é o Teatro Cine, como é o CAC, como é, enfim, todas as outras associações que existem também nesta altura que estão a trabalhar aqui, que estão a fazer um trabalho em rede que era importante que de alguma maneira nós, torrienses, de alguma forma apreciássemos e conseguíssemos ir visitar e conseguíssemos valorizar neste momento que estamos também a celebrar, ou que vamos celebrar as festas da cidade, e que é muito importante olharmos para aquilo que é a nossa cidade no seu aspecto cultural, na sua história, no seu passado, e neste trabalho que há muita gente que está a fazer para que estes valores se perpetuem e se mantenham ativos. É isso mesmo, João. E fica desse lado que nós estaremos aqui na próxima semana a falar também com João Garcia Miguel sobre outro assunto. Muito obrigada, Muito obrigado. João. Boa semana para todos. Obrigada.